Durante as investigações que nós continuamos agora, até porque foi prorrogada a CPI, estamos realizando no Estado, senhor presidente, um dos problemas que nós identificamos em todas as oitivas que fizemos, em todas as visitas e também em todas as reuniões desta comissão, não só em Campo Grande, como nos demais 10 municípios, que foi relatados pelos gestores e pelos membros componentes dos conselhos municipais de saúde de todo o nosso estado, é praticamente uma unanimidade, é que, do ponto de vista da qualidade da saúde que chega aos usuários, um dos maiores problemas é a falta de médicos e a falta de cumprimento de plantões por uma parte dos médicos que prestam serviços nas unidades de saúde públicas e privadas do nosso estado. Com base nisso, junto com a minha assessoria, estudamos uma alternativa e chegamos à elaboração dessa lei, que vem exatamente para ajudar, que vem exatamente para poder colaborar, para poder dar uma contribuição, um instrumento eficaz para que nós possamos fazer com que a população possa ter uma participação e um controle maior acerca do cumprimento efetivo dos plantões por parte dos médicos do nosso estado. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer à casa, as comissões por onde esse projeto tramitou, a compreensão e a sensibilidade de todos os deputados que, de uma forma, pela maioria, aprovaram esse projeto na CCJ, na Comissão de Saúde, nas demais comissões, e também ao plenário que aprovou o projeto, e ao executivo também que sancionou a lei. Teve essa sensibilidade de entender que a lei é positiva nesse sentido. Inclusive, ela depende agora, não para sua eficácia, porque ela já existe, já produz efeitos no mundo jurídico, mas ela precisa de uma regulamentação, até para poder dizer efetivamente quais são as penalidades para aquelas unidades que não cumprirem essa lei, dizerem a quem a população pode se socorrer para informar qual é a unidade que não está eventualmente cumprindo, obedecendo essa lei. Então, eu quero fazer esse registro, até porque houve uma manifestação por parte do Conselho Regional de Medicina, que se manifestou contrário à lei. Mais uma vez, o Conselho Regional de Medicina no nosso estado, penso eu, com todo o respeito e carinho que eu tenho à classe médica, tenho a maior dimensão e o respeito da importância que tem a medicina e os médicos para todos nós. Seria muita ingenuidade não considerar isso. A importância que tem os médicos para todos nós cidadãos, aqueles que cuidam da saúde, da nossa vida, que todos nós temos o seu de confiança e entendemos a grandiosidade dessa função. Mas não é pela grandiosidade que faz os médicos serem diferentes. A manifestação do presidente do Conselho, uma das suas manifestações, quando ataca a lei, ele diz que a lei é discriminatória, diz que a lei está discriminando os médicos, e não faz isso com outras profissões. É um equívoco muito grande. Aliás, se eu fosse o presidente do CRM, eu vinha parabenizar essa casa por aprovar uma lei desse tipo. Eu acho que o Conselho tinha que se colocar do lado da sociedade, acima de qualquer coisa. Não pode dar uma demonstração tão grande de equívoco e corporativismo como essa. Se colocar ao lado da casa, dizer, olha, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul está dando um passo importante. Essa lei é uma lei inédita praticamente no Brasil, tem leis similares, mas dessa forma aqui, ela é aprovada pela primeira vez no Mato Grosso do Sul. Essa lei é um instrumento que vem ajudar os médicos do nosso estado, porque aquele médico que cumpre plantão, que está todos os dias ali cumprindo o seu contrato, seja de 8 ou de 6 horas, na unidade de saúde pela qual ele está contratado e ganha para isso,
ele vai fazer questão de exibir lá, como manda a lei, a sua foto, o número do CRM, a especialidade, na recepção, no local visível, para que as pessoas saibam que ele está de plantão. Então a lei, ela é benéfica ao médico que cumpre plantão, ao médico que encara com responsabilidade, determinação e compromisso a sua função de poder auxiliar aqueles que precisam do auxílio de um médico. Então a lei ela é extremamente importante, ela pode ser desinteressante para aqueles que eventualmente não cumprem plantão. Aí, eu acho que nós temos que ficar... Comunicar Vossa Excelência, deputado Amarildo, que disporá de 3 minutos. Eu gostaria de consultar mesmo, uma vez que o tempo do deputado Laerte Tetila foi cedido, e eu sou o próximo inscrito, deputado Gerson. Aí eu poderia ter a sessão de mais 10 minutos, suficientes para mim poder concluir o... O próximo inscrito é Vossa Excelência. Portanto, poderá dispor de mais 10 minutos. Tá bom, presidente. São suficientes para mim terminar meu pronunciamento. Então, acho um equívoco. O Conselho poderia se colocar, fazer uma revisão a respeito dessa questão, desse conceito, inclusive, parabenizar essa casa, emitir uma nota nesse sentido. Ninguém está a fim de punir ninguém, não é esse o objetivo. Pelo contrário, essa oportunidade de exaltar aqueles que estão no plantão. E mais do que isso, se tem um instrumento eficaz para poder fazer com que qualquer lei efetivamente aconteça do ponto de vista prático no nosso país, é exatamente o controle social. Uma lei só pega quando as pessoas efetivamente começam a fazer com que aquela lei pegue, a cobrar, a praticar essa lei, a executar. É isso. E essa lei é uma lei típica que a participação popular é fundamental. Primeiro, porque dá a oportunidade das pessoas chegarem na repartição, na unidade de saúde e perceberem se tem lá fixado no local visível o nome, a foto, o número do CRM, a especialidade de quem deveria estar de plantão ali. Se não tiver, vai cobrar. E se tiver, e o médico que tiver lá não tiver de plantão efetivamente naquele momento, a pessoa vai cobrar. Então nós estamos aumentando o instrumento de controle da sociedade. A sociedade passa a ter um instrumento eficaz de controle, ela tem autoridade mais do que ninguém, porque é ela que paga os impostos e tem direito a ter esse serviço de boa qualidade da saúde a seu favor, ela é que vai cobrar. Por que o médico tal não está de plantão? Lógico que tem exceções e tem que ser tratadas, e o regulamento vem para isso. Se tiver um problema de saúde, de um afastamento justificado, como qualquer outro servidor, logicamente que vai estar isso anotado ali também. Mas com certeza absoluta, a lei vem no sentido de inibir aquilo que nós detectamos em todos os municípios desse estado, que é o não cumprimento do plantão. O não cumprimento do plantão. Então, veja bem, eu acho, mais uma vez, o Conselho poderia muito bem fazer uma nota de apoio, fizeram uma comparação aqui também, que o governo, uma manifestação do presidente, é realmente de se lamentar que da mesma forma como atua o governo federal, com o combatido e ineficiente programa Mais Médicos, o estadual, ao invés de se preocupar com questões realmente importantes e urgentes, como, por exemplo, melhorar a estrutura da saúde pública, com mais e melhores investimentos de recursos em todos os setores que são totalmente de sua competência, acabe por percorrer o caminho indesejável do exibicionismo e da busca fácil de soluções erradas para os problemas da saúde do sul-mato-grossense. Isso é um equívoco. Querer desqualificar um programa como o Programa Mais Médicos, querer desqualificar uma lei como a nossa. Nós estamos apresentando concretamente alternativas para melhorar a gestão da saúde no nosso estado, e o governo federal está fazendo isso também no Brasil com o Programa Mais Médicos. Isso aqui é concreto. É concreto. A lei que nós aprovamos aqui é concreta para ajudar a saúde. O Programa Mais Médicos, deputado Tetila, é concreto para ajudar a saúde no Brasil. Qual que é a alternativa que o Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina apontam nesse sentido? É constitucional saúde e qualidade, todo mundo sabe disso.
E essas alternativas que nós estamos apresentando é exatamente para fazer com que cada vez mais se cumpra a Constituição no que tange essa obrigação que o Estado tem. Agora, não pode dizer, a Dilma é candidata à reeleição, por isso que quer colocar o médico estrangeiro. O Padilha é candidato a governador em São Paulo, por isso que quer colocar o programa Mais Médicos. Pelo amor de Deus. Aí é diminuir o nível da discussão. Aí é não querer ir no cerne da questão efetivamente, que é, concretamente, o não cumprimento de plantões por uma parte dos médicos. Então, a lei, ela ajuda o cidadão a cobrar o cumprimento do plantão. Ou então, o médico não quer cumprir o plantão, então ele revê a sua posição de ser contratado e receber para aquele plantão de 8 ou 6 horas, o qual ele está contratado. E com relação à questão dos mais médicos, a mesma coisa. Me parece que é uma visão tão egoísta que, olha, eu não vou lá em Itacuru, em Sete Quedas, onde tem médico 2 vezes por semana. Eu não vou lá, mas não pode também nenhum médico cubano lá, ou espanhol, ou português, ou seja de onde for. Quer dizer, dane-se a população, né? Quem mora lá que não tem médico, que se lixe. Que se lixe. Então, pelo amor de Deus, que eu não consigo entender isso. Não é uma posição dos médicos isso. É uma posição de alguns. É uma posição de alguns, de uma minoria. Mas não pode ser refletida na posição do Conselho que representa a totalidade dos médicos do nosso Estado, do nosso país. Pois não, deputado Tetila? O senhor disse muito bem, isso não reflete o conjunto da classe médica do nosso país. Aqueles que saíram, que se mobilizaram, que foram para as ruas contra o programa Mais Médico, o fizeram de forma democrática, a gente tem que aceitar. Agora, nós temos que aceitar também que, democraticamente, a imensa maioria da população brasileira consagrou esse projeto, né, esse programa Mais Médicos, que está tendo um sucesso absoluto em todo o território nacional. Mas eu queria dizer o seguinte, esse controle social que está colocado na lei que o colega está lutando para a sua aprovação. Aprovamos. Que já está aprovada. Está aprovada e sancionada. Sancionada, inclusive. Quero parabenizá-lo por isso e dizer que não se trata de se controlar tão somente a classe médica. Se você vai nas escolas de toda a rede municipal, estadual, federal, os professores têm que chegar no horário, porque tem lá os estudantes, é controlado através de sinal e tudo mais, hora de entrar, hora de sair, tudo tem seu controle na vida. Sem dúvida. A Embrapa, se você visse na Embrapa como que é o controle, quando o técnico sai para ir a campo, então ele tem um painel lá para registrar. O técnico com nome e sobrenome dele está indo a campo, que vai ocupar tanto tempo fora da sede. Se sai o chefe, a mesma coisa. Qualquer funcionário da Embrapa que se desloque para qualquer lugar que seja, então lá está no painel. E se ele está dando expediente lá na sede, também está no painel, e na presença dele dando o seu expediente. Então não é só... Esse controle tem que chegar realmente. A gente sabe que a imensa maioria dos médicos cumpre o seu horário, mas tem aqueles que não cumprem também. Então tem que chegar para todos, e essa lei, evidentemente, que vai trazer esse exercício tão importante que é o do controle social. Parabéns pela lei. Muito obrigado, deputado Tetila. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência. E o espírito que nos moveu para apresentar esse projeto e aprovar na casa sempre foi esse, de dar uma contribuição importante. Ninguém quer discriminar ninguém, pelo contrário. Aliás, eu sou um deputado aqui que luto muito, exatamente contra a discriminação, contra a intolerância, a todo momento me policio com relação a isso, me preocupo com isso, até porque se tem uma das coisas mais agressivas ao ser humano é exatamente a discriminação, é a intolerância, a falta de respeito, não é da minha índole, nem da minha essência agir dessa maneira, mas eu sou um legislador. E o que me move efetivamente é o benefício que eu tenho condições para trazer para a maioria da população. E eu acho que nesse caso não é nem para a maioria, é para a totalidade. Porque exatamente o projeto ele é bom, inclusive para os médicos, como disse anteriormente.
não tem absolutamente nada de discriminatório. Nós não recebemos nenhuma reclamação, pelo menos eu não tomei conta, não tomei conhecimento, deputado Tetila, até hoje, nessa casa, já no segundo mandato como deputado, eu nunca recebi nenhuma reclamação de falta de cumprimento de plantão por algum outro tipo de segmento. Nunca cheguei aqui, olha, os advogados de tal lugar, os professores de tal lugar, os engenheiros de tal lugar não cumprem plantão, seja na área pública ou na área privada. Isso é mais comum na área pública, né? Eu nunca vi. A única reclamação que a sociedade faz de uma forma concreta pelo não cumprimento de jornada de trabalho que chegou até essa casa. A presidência lamenta informar Vossa Excelência que disporá 3 minutos para concluir o seu pronunciamento. Eu lamento receber essa notícia, mas já estou concluindo, senhor presidente. Alô. E nunca chegou, deputado Tetila, ao conhecimento aqui nosso que tinha um outro segmento que tinha esse tipo de problema. O que chegou de concreto aqui foi os médicos, ou uma parte dos médicos, na verdade, não cumprem os plantões. E o cidadão comum que chega num posto de saúde, que chega numa unidade de saúde com problemas, lógico que ele quer um médico. Nós temos um sistema único de saúde que preconiza saúde de qualidade e acessível a todos os brasileiros. Ele tem razão em fazer o seu reclame. Então, a lei, ela, na verdade, ela está ajudando. Se tiver um outro segmento que o CRM, ou seja, quem for, entenda que tem problemas com relação a cumprimento de horário, principalmente no serviço público, na administração pública, traga para essa casa. Vamos fazer lei também para os outros segmentos cumprirem, se for necessário. Não tem problema nenhum. Então não pode vir dizer que a lei é discriminatória porque está discriminando o médico. Não. A única coisa que chegou de concreto a essa casa aqui com relação a problemas de cumprimento de horário de plantão é de médicos. Por isso que nós fizemos a lei. Se tiver outro, traga para nós que nós vamos fazer também. Agora, aos médicos, que a imensa maioria são comprometidos, eu tenho certeza absoluta que cumprem o seu plantão, ajudem. Façam questão de mostrar lá o seu rosto, o seu nome, a sua especialidade, o número do seu CRM, mostrando para a sociedade inteira que cumpre o plantão, que está lá à disposição do cidadão que precisa da ajuda, ou seja, que está recebendo o seu salário, dando em troca a força do seu serviço, como está estabelecido no contrato, quando fez com a unidade de saúde. Então, eu quero fazer esse esclarecimento aqui de público, agradecer à Casa pela aprovação da lei, ao Executivo que sancionou e que vai estar regulamentando agora, e colocar à disposição para que todos os cidadãos do nosso Estado cobrem efetivamente a eficácia e a aplicação dessa lei. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.